Então, vamos com calma, porque é muita informação. E você já adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, então eu vou voltar para fazer novamente a pergunta, porque vai ser importante a gente. É muita letrinha, muita palavra que não faz parte do dia a dia de quem atua na Isso. saúde. Então, vamos por partes e para que a gente possa explicar bem para quem está aqui nos assistindo. Você comentou, primeiro, que a importância do foco na saúde, ela se deve ao fato que profissionais da saúde têm características específicas que são diferentes de outros prestadores de serviço, por exemplo, né? Então, por isso a gente tem que ter esse foco, estudar, porque a legislação sempre está ali com as suas alterações, os senões, então eu acho que é isso que você trouxe para a gente, isso é super importante. E daí eu ia te fazer uma pergunta e você já colocou de uma forma bem legal. Quando ser pessoa física e pessoa jurídica? O que eu sei que a gente conversando aqui, a gente não vai colocar todas as respostas, porque cada situação ela é específica e ela tem que ser analisada. Mas o que de forma mais abrangente define se um profissional deve continuar ou deve atuar no seu consultório como pessoa física ou como pessoa jurídica? Qual é o ponto principal para decidir por uma ou outra categoria? Então, essa é a pergunta que eu recebo quase todos os dias aqui no escritório, né? Que a gente mais tem dúvida. Então, assim, se eu não fosse uma contadora especialista na área da saúde, eu poderia chegar aqui e falar, quando você receber acima aí de 5, 6 mil reais, já é recomendável você abrir um CNPJ, mas eu estaria sendo imprudente em falar isso, visto que eu sou uma contadora especialista em profissionais da saúde e eu sei que se você se regularizar ali, pagar o seu imposto de renda pela pessoa física, e dependendo das despesas que você tiver ali pela atividade profissional, ainda assim, né, mesmo que você receba ali, às vezes até mais do que 10 mil reais por mês, dependendo da quantidade de despesa que você tiver ali, por exemplo, você tem uma secretária, né, você tem uma contabilidade que te ajuda, que mesmo na pessoa física você pode ter várias despesas ali com a atividade profissional. Então, de repente, ainda não é o momento de abrir um CNPJ, de repente, ainda é mais viável continuar na pessoa física. Então, não existe uma regra clara, específica, sabe? Então, quando alguém entra em contato comigo querendo saber se é o momento de migrar ou não, eu ofereço uma análise bem detalhada. Então, eu preciso olhar a fundo as despesas daquele profissional, do consultório, né, da atividade profissional, ver quais delas podem ser utilizadas ou não, porque também não é só falar assim, eu tenho essas despesas, eu também tenho que olhar se tem documento fiscal, né, se tem nota, se tem recibo, se esses documentos estão no nome do profissional. Então, é uma análise mais profunda mesmo. Então, quando eu coloco esses dados, faço a simulação, aí eu vou te apresentar com números se é viável e o valor da economia caso você migre para uma empresa através de um CNPJ, eu vou te apresentar isso através de números mesmo, com toda a clareza, com a economia ali mensal, anual, caso você opte em abrir o CNPJ. Então, não existe uma regra clara quanto a esse momento, porque depende demais do faturamento, depende também dessas despesas. Eu gostaria que você trouxesse de modo geral então eu entendi que vai depender muito da retirada, né, do faturamento mensal desse profissional para e de como as despesas acontecem e eventualmente até você oriente e fala assim, ó, você faz essa análise e vai falar, olha, no seu caso continua como pessoa física, mas você vai ter que ter este cuidado Isso. com as suas despesas, com a forma de registrar ou de coletar os documentos para embasar esses cálculos, né?
Então, vai depender muito deste conjunto que precisa ser analisado. Então, entendi que não tem, até na nossa divulgação aqui da nossa live, eu coloquei que não existe uma solução mágica, né? Como muitas vezes aqui, quando a gente fala da consultoria como um todo, a gestão, não existe soluções mágicas, existem processos, existem conhecimentos que precisam ser trabalhados para poder se encontrar o melhor caminho. Então, resumindo, em relação a essa questão, pode-se ser pessoa física ou pessoa jurídica, vai depender muito da natureza do trabalho e como as despesas, como o dia a dia acontece para este consultório. É isso? Isso, é isso mesmo. E aí, por exemplo, se através da minha análise eu entender que é recomendar para você que é mais viável continuar na pessoa física, não é apenas você falar, ah, opa, então do jeito que eu tô, eu vou continuar levando. Não, sabe? Então, assim, existe também, você precisa se regularizar, mesmo que seja pela pessoa física, sabe? Se você, por exemplo, presta serviço para outras pessoas físicas, né? Você recebe, por exemplo, no seu consultório, você ainda não tem um CNPJ e faz atendimento ali para os seus pacientes. Você precisa fazer o preenchimento ali do livro caixa e pagar o DARF do Carnê-Leão, que é o mesmo DARF do imposto de renda, de forma mensal. Então, todos os meses você precisa fazer esse preenchimento, tá? A gente faz esse trabalho também para profissionais autônomos. Então, a gente consegue cuidar dessa parte contábil para você, tá? E aí, quando for ano que vem, você vai fazer a declaração anual do imposto de renda e a gente vai importar todas essas informações do livro caixa e utilizar tudo isso lá na sua declaração anual do imposto de renda. Então, não é só deixar quieto e falar que não é o momento. Então, além disso, a gente fazer esse trabalho, a gente vai acompanhando mensalmente, conforme for aumentando a sua receita ou, vamos supor, diminuindo as suas despesas ali através da sua atividade profissional, a gente vai chegar em você e vai falar, olha, não é mais viável continuar na pessoa física, agora chegou o momento realmente de você migrar para o CNPJ, porque você vai estar economizando um valor XYZ, por exemplo. E aí sim vai chegar o momento de você abrir no CNPJ para que isso fique mais, para que fique uma tributação menor para você, e aí a gente vai ter que estudar o regime tributário, se já vai direto para o Simples Nacional ou para o lucro presumido. Então aí já vem outro planejamento que a gente vai ter que fazer tributário para que você garantir essa economia no imposto para você.